Cadê você, povo de Deus? Cadê você, povo de Deus? Diga para mim, ó, Silvânia está lá da França. Danilo, você está onde, Danilo? Diga para nós aí. Você entrou, já coloca o like, gente. Não esquece disso, ok? Né? 5 centavos de real, dólar, euro, nos ajude aí. Né? Nós estamos no período de chá quente. A moda agora é fazer caminhada, né? O ancião já começou os primeiros 5 km, né? Para poder me preparar para os 320 km e, quem sabe, né? Atingir os 3.000 km para o efeito Vaza Brasil, que deu ruim, vai ficar pior. Então, nós estamos aí já tentando ver como é que a gente atravessa o Atlântico. Meu Deus, como é que atravessa o Atlântico aí, diante de acontecimentos dessa bizarrice do que é a Brazuela e a Brazulândia. Todo dia aparece algo bizarro, gente. É surreal o que nós estamos atravessando. O que não se resolve do jeito A, não se resolve do jeito B, e eu creio que nós já chegamos no Z, no jeito Z, Z de zebra, né? Literalmente Z de zebra. Né? E o mundo também não está muito diferente, não, pelo que a gente está vendo. O problema parece ser planetário, né? Rolou uma treta aí de novo já com 3 Atlas, né? Eu rolei uma bola, não sei se vai ficar redonda aí da mão do Efraim, e rodou mais problemas aí em relação ao que está acontecendo com o Putin agora, apoiando o americano no pega Groenlândia logo, pega Groenlândia logo. Cara, eu quero saber. Efraim, meu amigo, seja bem-vindo. O que está acontecendo, cara? Olha, rapaz, você falou aí de caminhada, eu caminhei hoje 6,6 km, mas ontem eu dei um castigo na minha esposa sem querer. Eu chamei ela, vamos dar uma volta para caminhar comigo? Aí fomos caminhar. Rapaz, eu fiz ela andar uns 8,5 km, 9. Aí eu falei, vamos ali em Lisboa. Aí fomos num lugar que tinha uma subida. Quando eu fui ver, a gente já tinha feito uns 14, 15 quilômetros. Olha, profético, hein? Profético. Foi muito tempo ontem andando, muito tempo. Você já fala para ela que você tem que fazer o caminho de Santiago ali. Faz o caminho de Santiago. Santiago de Compostela, que fica ali na Galícia. Ali é outro lugar que a gente tem que olhar. Nós estamos com planos de ir lá agora esse ano. Nós temos que olhar aquilo ali, ó, pro Gueburá, hein? Porque ali tem história também a rodo para desenterrar, hein? Tem história ali. Nós estamos com planos de ir lá esse ano mesmo. Ó, quem sabe eu já não consigo fazer essa caminhada lá. Lá vem cá, que papo é esse de vir para a Europa? Tá falando a sério? Estamos orando. Eu preciso que Deus me autorize, né, Efraim? Eu tenho aí, ó, agenda em 22 países, cara. Ah, mas eu pensei que estava falando em se mudar de vez. É só para vir à Europa, né? Aí, só para poder você ter um vizinho aí, para conhecer essas vizinhas belíssimas aí que fazem os quitutes portugueses. Né? Minhas vizinhas aqui de 80 e 90 anos, são uma beleza. Aí, cara, essa é a turma que eu gosto, meu irmão. Essa é a turma que não são simpaticíssimas, amorosas, me abraçam, me beijam. Eu vou ali, faço o maior sucesso na pastelaria, porque elas todas me conhecem. Aí elas me chamam na mesa e olham para as outras que estão falando comigo, que é mais novo, está lá abraçando, beijando. Elas olham para as outras velhinhas, falam, né? Tipo ali, ó. Tá vendo? Os meninos falam. Não, e ainda diz o seguinte: ainda é brasileiro. Aí o pessoal Mas elas são um doce de coco, rapaz. São um docinho mesmo. Legal, mas é benção, é benção. Eu fiz boas amizades aí com essa turma aí de meia idade aí. O pessoal é top. Realmente, pessoal muito top. Não, o português leve, é um povo maravilhoso. Um pessoal bem leve. O pessoal de meia idade para cima aí é muito leve. Eles são muito leves. Não querem esquentar muita cabeça, não. Mas, Efraim, trazendo para a nossa realidade, cara, o que tu tá enxergando nessa bagaceira? Aquele menino lá que tu me botou para olhar de vez em quando, o cara chegou e falou que o troço lançou um raio na direção da Terra. Eu falei, rapaz, o Richard,
Ele falou que... Eu fiquei vendo aquilo, eu falei, mas que negócio é esse, rapaz? Ele disse que parece que o Tracy Atlas lançou um raio em direção à Terra e que foi gravado, que foi conectado. E a gente, juntando essa informação com a proibição da CIA de divulgação de novas informações por parte das agências oficiais, parece que algo muito sério relacionado ao próprio Tracy Atlas está meio que sendo travado, né, pelas autoridades, como se eles soubessem de algo que não pode passar, e essa pressa inexplicável do Trump de se... Rapaz, vamos fazer uma viagem junto aqui. Por que essa pressa de ampliar os Estados Unidos para a Groenlândia? Eu não sei se você viu o filme Greenland ou Groenlândia, que tem na Prime Video. Eu cheguei a recomendar ele uma vez para você. Você não viu? Não. Porque eu falo essas coisas porque eu sei que você não é muito de filme, mas eu vejo. O nome do ator é Gerard Butler. Eu vi no cinema e já vi uma ou duas vezes aqui no Prime. E vou ver de novo essa semana. Porque o filme conta a história de um engenheiro de grandes estruturas, um cara muito bom na área de grandes estruturas. Tá lá o filme, no início ele começa lá construindo um prédio, e de repente ele é cadastrado numa lista de pessoas essenciais para a restauração da humanidade, né? Para a reconstrução da humanidade. Começam uns eventos completamente doidos vindo do Ártico, do Polo Norte, um evento de descongelamento que vai tomar o mundo e vai causar uma série de catástrofes mundiais, e ele recebe no telefone dele um visto, uma passagem, um ticket para ele, para a esposa e para a filha, para eles irem para Groenlândia, que lá tem um bunker gigantesco para guardar as pessoas que vão sobreviver àquela catástrofe para depois reconstruir o mundo. E ele fazia parte disso. Então, o filme conta a história dele saindo dos Estados Unidos de carro ali da cidade dele, do lugar, aí toda aquela crise, os amigos, que são amigos próximos, que ele tem que deixar, e tentando, leva-me pelo menos meu filho, ele não pode, porque o número de pessoas é específico, e aí vai passando toda a situação que eles vão até chegar lá na Groenlândia. Agora, imagina, por que essa pressa? E eu não estou fazendo nenhum... Eu sei que tem na Prime Video. A Miriam está perguntando, eu sei que tem na Prime Video da Amazon. Não sei, eu nunca vi na Netflix. Normalmente, quando tem um, não tem outro. Mas o que me chamou a atenção nessa história agora, e não estou fazendo nenhuma teoria, é essa pressa e pressão assim, imparável do Trump de anexar a Groenlândia. Aí, depois que ele falou dos 10%, depois que o raio veio, a Alemanha voltou para casa. O que acontece assim, a Alemanha mandou tropas, aí ele foi e falou, olha, vou taxar a Alemanha em 10%. No dia seguinte, eles voltaram para dentro dos veículos e voltaram para a Alemanha. Ou seja, ele está levando isso muito a sério. Mas a pergunta que não quer calar é por que essa pressa de anexar a Groenlândia? A Groenlândia hoje vai representar um aumento geográfico para os Estados Unidos de 20% da área americana. E ela vai ficar maior, o país com a maior área de terra do mundo, que hoje quem detém essa máxima, né, esse recorde de terra é a Rússia. A Rússia hoje é a detentora da maior parte de terra no mundo, e os Estados Unidos, anexando a Groenlândia, passam a ser eles. E o que eu li é que ele vai partir imediatamente para o Canadá também. Ele quer anexar o Canadá depois. Depois que ele terminar com a Groenlândia, ele vai anexar o Canadá. Isso não é mais uma teoria, isso não é mais uma sugestão, uma especulação, são fatos. A pergunta é por que essa pressa? E não é um plano de governo de 3 anos, né, Frank? Sim, e por que essa pressa, doutor Alex? Por que tem que ser agora? Por que ele precisa fazer isso logo? Porque ele podia
vamos dizer, falar como ele vinha fazendo, mas ele começou a apertar. Ele está tentando negociar porque o método dele, na verdade, ele nem vai pegar, é só para o pessoal se conscientizar. Não é. Não é porque ele alega que é porque se ele não fizer, a Rússia e a China vão fazer e a Europa não vai poder fazer nada. Esse é o argumento oficial dele. Só que a gente sabe que não é verdadeiro, todo mundo sabe que não é verdadeiro, ele também sabe que não é verdadeiro, porque ele acabou de convidar o Vladimir Putin para fazer parte da junta de paz. E tudo indica que o Vladimir Putin vai aceitar. A de paz lá em Gaza. Em Gaza. O Macron já rejeitou, dizendo que não, mas sabia que para fazer parte da junta, esses líderes precisam casar 1 bilhão? Todos os líderes que estão sendo convidados e aceitando têm que entrar com $1 bilhão de ajuda para ajudar na formação da junta. Então, o nosso Brasil entrou, porque ele convidou o Brasil também. Ele convidou vários líderes, eu acho que praticamente todos os líderes do mundo conhecido, com algumas exceções. Quem entrar e aceitar tem que pagar 1 bilhão, não é de graça. Casar 1 bilhão para a reconstrução de Gaza. Virou um clube. Um clube muito exclusivo, mas muito profético. Porque, afinal, você vai fazer parte de um grupo que, para mim, parece ser uma proposta de substituição no sentido político e não no sentido jurídico, mas no sentido político da ONU. Vai ser um grupo mais poderoso que a ONU, visto que a ONU está se tornando cada vez mais um órgão simbólico. Hoje nós temos lá, está tendo Davos, né? O próprio Trump está lá no Fórum Econômico Mundial de Davos. Esse fórum ele tem muito mais poder sobre o mundo do que a ONU, que é uma organização das Nações Unidas. Não há dúvida hoje. Então, existem órgãos hoje que são funcionais, que têm o poder de mudar as coisas, grupos que se reúnem e mudam as políticas mundiais, enquanto um órgão que é das Nações Unidas já não faz essa diferença, já não tem essa voz ativa. Virou tipo uma assembleia simbólica para poder confirmar coisas que são decididas em outros grupos e outros fóruns. Então, esse grupo de Gaza, essa força de paz que vai se formar em Gaza, ela vai ser um tipo de nova ONU. E se ela ficar com 10 nações ali, aí vai ficar muito profético Apocalipse 17, Babilônia. Efraim, essa alusão que a gente começou já pelo conceito do Três Atlas, a Groenlândia, e o Putin apoiando o americano a pegar a Groenlândia, pode ser já aquele consórcio que eu tinha falado ano passado a respeito de americanos e russos colocando a Europa esmagada entre os dois? Até perguntaram aí, que eu acho que faz parte dessa sua pergunta, será que o BRICS pode acabar junto com essa questão? Veja, o BRICS é um outro tipo de organização que não tem relação com o que está acontecendo diretamente em termos de mudança geopolítica com a questão da Groenlândia e desse consórcio, como você chamou, de uma união entre Estados Unidos e Rússia, apertando ali a Europa. A Europa não é o alvo de nenhum dos dois no sentido, mas existem pessoas muito poderosas no controle hoje de certos setores e movimentos do mundo, que realmente parece ser uma luta ali que esses dois lados estão meio que trabalhando separadamente com objetivos muito semelhantes, que é trocar o polo de poder. A gente fala da inversão dos polos magnéticos, é como se fosse uma inversão dos polos políticos, geopolíticos de controle mundial. E essas mudanças passam pela Rússia e pelos Estados Unidos, porque são os dois polos que mantiveram o mundo sob vigilância no século XX, através da Guerra Fria, né? Era a antiga União Soviética e Estados Unidos, aquela polarização ali, e isso não mudou ainda no sentido do poder, ainda que não haja mais a polarização com viés político do comunismo e capitalismo. Hoje a gente vê aí muito mais essa questão energética e também religiosa envolvida, que é a visão teocrática da Rússia, de querer sempre chama o Ocidente de satanista,
de longe, que eles têm que preservar os valores do cristianismo. Então, isso aí virou uma nova polarização por outros vieses que ainda não eram levados em conta. Agora, Efraim, nós temos 4 posições aí que a gente precisa destacar, né? A primeira é que a guerra da Ucrânia, ela parece que foi para segundo plano. O conflito do Irão foi para o primeiro plano, literalmente. O Irã lançou, né, um míssil balístico aí, que estourou no mar da Sibéria, se não falha a memória, foi na parte da Sibéria que eles lançaram ali, e parece com o apoio russo em cima desse lançamento ali, ok? Nós temos a posição da Arábia Saudita momentaneamente, que parece que foi quem segurou o ímpeto por causa do possível dano que causaria o ataque ao Irão, se esse ataque ainda é cogitável, né? Depois de tudo que está em curso. Né? E a quarta situação é Israel, é aquele conceito que você trouxe no Gueburá, sem aprofundar, gente. Ó, quem quiser entender tudo isso com profundidade, Gueburá domingo, tá? Mas o Efraim vai dar uma palhinha do conceito do Israel de Deus e o Israel dos homens, Efraim, porque o desenho, né, vai muito de encontro a essa abordagem e, botando uma vírgula, né, parece que a turma de 536, o 536, né, resolveu assumir o comando planetário. Até alguém falou que em Davos aí, eu não vi quem foi, o Trump chegou com 300, semelhante ao de Gideão, a turma de Esparta, e ele chegou com 300 na comitiva dele. Esse número também é um número, né, que fala muito, tanto a partir do que aconteceu com a Grécia, como o que aconteceu com Israel. O cenário ele aponta para uma mudança de rumo a partir de Davos ou não? Sem dúvida, Davos é um dos terrenos mais importantes no foco de mudanças mundiais. Não podemos esquecer que o atual presidente do Fórum Econômico Mundial é o anterior presidente da BlackRock, é o mesmo, ele deixou a presidência do fundo de 13 trilhões, mas ele continua sendo o dedo que move as peças. Ele não é mais o presidente, mas ele continua sendo o senhor da BlackRock, e ele agora acumulou, apesar de não em termos de cargo, mas em termos de influência e poder, o cargo de presidente do Fórum Econômico Mundial, que, para mim, é uma das cadeiras mais poderosas do mundo, junto com a presidência americana e a cadeira do Papa. São lugares de grande influência mundial. Então, sim, ele ter levado 300 pessoas, eles inclusive criaram lá, pegaram uma igreja e fizeram dela um espaço Estados Unidos para esses empresários encontrarem com outras autoridades, outros empresários e fazerem negócio. Literalmente, o Trump virou um líder de negócios internacional, e onde ele vai, ele leva uma trupe de empresários para fechar grandes coisas. E aí eles usaram uma igreja de cobertura. Usaram uma igreja, não, eles pegaram uma igreja, criaram um espaço chamado Espaço USA para que as pessoas pudessem fazer encontros. E é muito interessante que não tem muitos espaços abertos assim. Isso aí é profético, Efraim. Me lembra uma cena, alguém talvez lembre aí, do Planeta dos Macacos, que os humanos que sobreviveram era de uma seita USA. Você lembra dessa cena? Não, não lembro. Não, as referências de filmes são muito antigas. Quando eu dei o Planeta do Macaco, cara, eu não gostava muito daquele filme, não. Pô, tu também não dá uma deixa. Tu não dá uma deixa ponciana, tu é violento, cara. Não. Mas olha só, vamos ver a turma aí. Olha o comentário do Gustavo. O Gustavo disse que um passarinho do bico preto contou para ele que a China vai receber Taiwan, mas as empresas mais importantes vão todas se mover para os Estados Unidos. Como? Aí a pergunta é como? Não, a questão de mover a empresa, as máquinas e os... Porque tu sabe que eu já falei isso uma vez, não sei se foi no Guebural aqui, que a gente fala em tantos lugares que a gente acaba perdendo meio a lembrança de onde foi.
Mas a principal característica do negócio de Taiwan, que são os microchips, que eles conseguem fazer os semicondutores, é uma coisa tão minimalista que eu não sei se você já viu a imagem que tem de um vídeo que vai mostrando o chip com pequenas microimagens e vai dentro dele, parece que tem um outro mundo. E aí você vai dentro desse outro, você vai entrando cada vez mais, é como se fossem grandes cidades em um negócio mínimo que cabe dentro do dedo tocando o outro. E é uma coisa tão... Aí você descobre assim, mas outros países não podem criar? Claro que podem. Por exemplo, a Samsung, ela tem uma máquina igualzinha de Taiwan, mas ela não consegue o mesmo resultado. Porque o estudo que eu fiz é que não basta você ter a máquina, a empresa, funcionários, fazer tudo. Você precisa de engenheiros que trabalhem naquilo há muitos anos. Sabe quando antigamente tinha o alquimia? E os alquimistas formavam outros alquimistas, só era considerado alquimista se você passasse muito tempo aprendendo com um e você conseguia fazer exatamente aquela... Hoje, Taiwan é a nova alquimia. Eu estou botando assim como metáfora. Então, para o país produzir o resultado que as empresas taiwanesas produzem hoje de semicondutores de chip dessa profundidade, com precisão, exatidão e perfeição, você precisa ter engenheiros que trabalhem nisso de 15 a 20 anos, 25 anos fazendo aquilo. É uma coisa tão milimétrica que, por exemplo, é tão profundo que você não consegue repetir roboticamente. Olha, precisa da ação humana. Precisa da ação humana e precisa de alguém que acompanhe a produção como engenheiro, que tenha anos de experiência naquilo. Só Taiwan tem essa característica única de juntar o técnico, o engenheiro, a máquina, a experiência, os detalhes mínimos. Então, quando a gente fala de transferir a empresa, é nesse sentido, não é só a máquina, mas tem que transferir o pessoal, transferir tudo junto. É um sequestro. Aí, ou é uma transferência. Eles não querem ficar lá nas mãos, de repente, da China, ou não vão aceitar. Vocês querem Taiwan? Tá, vai, mas sem as empresas que hoje fazem Taiwan ser Taiwan. A questão é que Taiwan não quer ficar sem as empresas que fazem Taiwan. Você acredita que esses talentos migram para onde? Para o Japão ou para os Estados Unidos? Não migram. Eles escolhem ir para um lugar que eles possam ser protegidos. No Japão, eles já fundam junto. Então, a opção seria Estados Unidos, como aconteceu com a Alemanha. Mais ou menos. A diferença é que lá foi por rendição e aqui por opção de sobrevivência, né? Rapaz, isso é sério, hein? Isso é sério. Porque seria qual opção? Ficar e virar escravo de um governo totalitário? Rapaz, isso ou ir para um lugar onde você vai ter, ainda que trabalhar como trabalha, mas vai ter mais liberdade de ação. Caramba, cara, isso é sério, hein? E a tendência, se for Estados Unidos, é Vale do Silício, né? Sim, mas eu acho que se eles fossem os Estados Unidos, iam criar um espaço novo, uma terra de Goshen lá para eles, como lá no Egito. Porque os caras são únicos, você teria que dar algo muito especial, de muito valor, para ter para ser importante, para ser interessante, para valer a pena. Olha só, Efraim, isso aí já está em Star Wars. Vamos ver se alguém consegue lembrar qual foi o episódio que os caras chegam num planeta que só tinha uma galera especializada em desenvolver soluções de alta tecnologia. Quem lembra qual foi o episódio Star Wars, que os caras chegam nesse bendito lugar, que é onde o Jedi, inclusive, recebe o sabre de luz. Vamos ver se alguém lembra aí qual foi o bendito do episódio. Agora, dentro desse cenário, Efraim, nós temos a possibilidade, então, do raio do 3i Atlas não ser apenas um raio, mas um canal de comunicação com o planeta. O Richard disse aonde o bendito do raio bateu no planeta? Não, porque assim, só detectaram que veio em direção à Terra, mas não foi, pelo menos pelo que eu vi ele falando, não foi um local específico, foi em relação ao planeta. A questão é que pode ser também
Epa, aí não, doutor. A pessoa ficar enchendo aqui a... Não, deixa, pode deixar, deixa aí, Não, o deixa. problema não é o que está escrevendo aqui, ele não está deixando a gente ler as outras coisas. Pô, Não, amigo, tudo deixa, bem, já não, entendemos, mas para de escrever isso aí, por favor. deixa Porque a ele gente quer ler. aí. Doutor, desculpa. Depois eu deixo ele voltar. Agora eu vou deixar ele um pouco na geladeira. Senão a gente não consegue. Vou deixar ele um pouco na geladeira, porque ele vai ficar atrapalhando aí a live. Pode escrever qualquer coisa, sobre qualquer um, contra qualquer um, a gente não liga, mas ficar enchendo a mensagem o tempo todo fica complicado, né? Atrapalha aí os outros de participarem. Olha quantas participações bem feitas, direitinho. O cara que escreveu uma vez, escreveu duas. Se não cortar, o cara vai ficar aí o dia todo perturbando. Então, o que acontece? Eu acredito que o 13 Atlas, que parecia uma página virada, porque já tinha passado, né? Segue uma órbita. Está aqui. Eu peguei aqui algumas informações mais atualizadas. 2026. Observações espaciais. O satélite TESS da NASA interrompeu sua missão principal em janeiro para realizar observações de alta precisão do cometa. O encontro com Júpiter vai ser em março, de 9 a 22. Missões com Juno em Júpiter, dados de naves como Europa, Clipper e Juice estão a ser atualizadas para captar imagens. Bom, é isso. Não tem quase nada, só o que o Richard disse mesmo. Só que ele também colocou não sei se você viu um disco voador que apareceu numa cidade, um disco naquele tipo, os antigamente que se desenhava com aquela bolinha em cima, tudo certinho, que aconteceu agora em 2025, foi filmado em um lugar. Então, assim, eu acredito que junto com a questão da era do desacobertamento que a gente teve aí em dezembro e vai ter em junho o filme do Spielberg, e essas mudanças em relação a isso, o próprio Tracy Atlas, né? Tudo isso parece que está afetando mesmo o mundo e que talvez a gente tenha umas surpresas aí. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento ao que vai acontecer, porque essa pressa dos Estados Unidos em pegar a Groenlândia e pegando essas informações que eu falei do filme, de que lá é um lugar de refúgio, que o nome do filme é Groenlândia, O Último Refúgio. Muito interessante, né, o nome do Estão filme. dizendo que vai ter o segundo agora, em fevereiro. Eu não sabia, né? E se a Groenlândia é o último refúgio, e agora e a gente vê essas mudanças acontecendo, assim, o Trump, pelo que parece, não vai parar, não vai conseguir simplesmente não fazer o que ele diz que vai fazer. A questão é que ele alega uma série de coisas, eu estava até vendo aqui, eu vou ler rapidamente um pequeno artigo, pequenininho, de um americano, um pastor americano. Ele diz assim: milhões de americanos, apoiadores de Trump, acreditaram que ele havia sido escolhido para se opor à nova ordem mundial, expor a conspiração globalista e desmantelar o sistema de Davos, tijolo por tijolo. No entanto, aqui estamos nós assistindo ele discursar no Fórum Econômico Mundial em Davos, o próprio coração pulsante do globalismo, enquanto as nações se enfurecem, não contra Klaus ou contra Larry Fink, mas contra os Estados Unidos. Era isso que prevíamos e agora aconteceu. O ponto crítico é a Groenlândia, mas não se enganem, isso é um pastor americano falando. Não se trata de gelo, minerais ou rotas marítimas no Ártico. Olha o que ele diz agora. Trata-se de poder, soberania e de quem ditará a futura ordem mundial. Neste momento, a imagem é desastrosa. Davos não é um terreno neutro, não é uma sala de debates, é a sala do trono da governança global, onde elites não eleitas se reúnem para coordenar o controle econômico, político e tecnológico sobre as nações. O mercado reagiu a isso com uma queda de 700 pontos nos Estados Unidos. Quando Trump entra em Davos e provoca indignação internacional, não contra um fórum, mas contra os Estados Unidos, isso não é resultado do colapso do globalismo, mas do seu fortalecimento. A Europa se mobiliza, a OTAN se fortalece, líderes que normalmente se desprezam repentinamente encontram unidade na oposição aos Estados Unidos. Aí ele coloca, isso não significa desmantelar a nova ordem, mas sim acelerar as condições necessárias para que ela se estabeleça. Olha. Isso é um pastor americano que faz
esse comentário, ele ainda diz mais: a Groenlândia pertence aos groenlandenses e não à Dinamarca. A Dinamarca sabe disso. A União Europeia sabe disso. E no momento que Trump enquadrou a questão como uma aquisição americana, ao invés de cooperação, ele entregou aos globalistas a superioridade moral que tanto desejam. Então, assim, parece que, segundo a visão desse pastor, que o Trump está abrindo mão da visão pela qual ele foi eleito e está adotando uma posição completamente única de criar inimigos para os Estados Unidos, né? E com a atual mudança que nós estamos vendo acontecer, nós temos que ficar bem atentos a realmente o que vai acontecer nos próximos dias, porque parece que o Trump está marchando em direção a uma mudança sem retorno no mundo. Efraim, essa posição dele, né? Lá no início, nós vamos completar ainda 1 ano do Trump e parece que ele está há 10 anos. Né? A carga de acontecimentos que ele provocou, né, é gigantesca. Né? Eu passo 10 anos antes, eu não consigo encontrar tantas intercorrências ligadas aos americanos quanto que ele provocou. Né? Então, ele provocou muitas intercorrências até aqui. Na tua análise do primeiro ano do Trump, ele mostrou para que voltou, a intenção dele está clara, ou você ainda percebe algo obscuro e não dá para ter clareza de como vai se conduzir essa gestão pelos próximos 3 anos? E dentro disso, nós temos hoje a Filadélfia já peitando o ICE, a Califórnia parece que já está peitando o ICE, e eu acho que são 3 estados, né, que Minnesota. são Minnesota, né, que são a turma ali ligada aos demoniocratas, que já estão engrossando a voz e parece que já há um cenário para reforçar aquela ordem executiva que você noticiou, né, e que a gente não viu repercussão a nível nem da mídia oficial a esse respeito, dele preparando os Estados Unidos para uma limpeza interna. Sim, eu até vou levantar uma pergunta um pouco engraçada, mas eu fico perguntando se o Trump não está tomando céu azul, cara. Porque eu vou te falar, o cara tem 79 anos. Não, é verdade, porque o cara tem 79 anos, a energia Gente, ele está dele... falando isso por causa da aula do Gueburá lá, que eu pedi 20 minutos, acabou levando quase 2 Rapaz, horas. aí, ó, tô falando sério, doutor Alex, esse negócio de céu azul, ele não tá de brincadeira, não. Ele falou assim, acho que vamos gastar uns 20, 40 minutos. Ele falou 1h30. 1h30. Sem beber água e sem respirar. Só assunto top. Foi brincadeira, não. Foi, ó, me metralhou ali. E aí eu fico perguntando se o Trump não está tomando a mesma mamadeira aí do doutor Alex, do ancião, porque, rapaz, a gente vê o cara, todo dia ele aparece na mídia, é no Salão Oval, é em homenagem, é dando prêmio, é fazendo entrevista, é viajando para aqui, viajando para ali. Como é que esse cara está aguentando com 79 anos? Ele é incansável, imparável. Uma coisa impressionante, assim, eu acho que é admirável a energia e a capacidade dele de se mover constantemente. É como se ele tivesse uma força... Você brincando, você acertou em cheio. O céu azul, nós chegamos nele por causa do Kennedy Júnior, que deu um mole e lançou uma pesquisa no ar e a gente foi atrás, fuçou, e aí encontramos, né, os tratados lá de 1800 e barada, cara. Ele está usando céu azul, tu pode ter certeza disso. Cara, ele deve estar usando. Eu falei brincando, tá? Eu não tinha nem noção disso que você está falando. Ele deve estar, porque é impossível. Tu deu um tiro certo, aquele tiro certo. Pois é, eu falei brincando mesmo, não fazia nem noção disso que você está falando, porque eu vou te falar, o Trump, do jeito que ele se move, não tem explicação natural para aquela energia toda que ele mostra e o tempo todo. Então, assim, eu acredito que mais 3 anos de Trump e o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Eu não sei se o mundo atual aguenta 3 anos a mais de Trump. Não acredito. Segundo, hoje, dentro dessa pergunta que você falou, dentro dos Estados Unidos, eu vi hoje uma imagem do grupo Panteras Negras, aquele grupo que teve na época da Revolução, do Movimento Negro, os Panteras, e um grupo desse
se armando, dizendo que eles vão combater o ICE. Foi, eu vi. E eu vi essa imagem, e era dentro de um canal americano, né, de um cara americano que eu sigo, e ele falando: olha, não se espantem se nós começarmos a ver atos físicos de guerra civil dentro dos Estados Unidos, porque há grupos antigos voltando para poder se armar e combater as políticas do ICE, ou ICE, como eles chamam. Que no caso não é nem deles, né, cara? Estão na execução daquilo que está sendo determinado, né? O Elric está dizendo que o Biden não usava céu azul, ele usava céu de nuvens. Para ele, o tempo estava sempre nublado, Elric. Não. Ali já tinha dado zinabre cerebral. O Biden é um caso de alostase neural e alostase geral, tá, gente? Ali é grave, a situação dele é muito grave e se manifestou rápido, né? Com um ano de governo, ele já estava sem condição nenhuma, e arrastaram um cadáver, né? Literalmente arrastaram um cadáver ali por mais 3 anos, o que não é o caso aí do Trump. Né? No posicionamento de Davos, o que você espera desse encontro, Efraim? Porque é um ano, né, de previsão pandêmica, é o ano dos 250 anos americanos, é o ano dos 250 anos dos Illuminati, que a nossa amiguinha Iá diz que é uma desinformação, que isso nunca existiu na proporção do que os blogueiros falam, ok? E a bendita revistinha ali está se cumprindo ponto a ponto. E nós estamos ainda nos primeiros 20 dias e hoje é o dia do ET. Hoje se comemora o dia do ET de Varginha. Meu Deus, né? E parece que estão falando disso lá nos Estados Unidos, inclusive, né? Está tendo, né, liberação de documentário, não sei o quê. O mundo está meio agitado com essa coisa UFO. O Richard ontem solta uma bomba, diz que o troço liberou, né, luzinha na direção da Terra. Se o que você disse, né, ele não completou aonde chegou, a coisa é pior, porque o raio, então, ele foi convexo. Né? E se é um raio convexo, ele fez um escaneamento do planeta. Meu Deus, Jesus! Porque aí, né, em vez de seguir assim o raio, ele fez isso aqui, ó. Se foi isso, Efraim, ele escaneou esse trem. A questão é essa, rapaz. Esse comportamento do 13 Atlas e esse mundo que a gente está vivendo hoje estão muito muito caóticos para a gente fazer uma análise e falar assim, é isso, é aquilo. Eu estava até vendo uma reportagem sobre essa questão de como o mundo hoje está começando a normalizar o assunto de extraterrestre. Isso não era um assunto normal, um assunto corrente que as pessoas discutiam. Foi você que falou, alguém que citou para mim a respeito que está acontecendo anúncios, eu acho que é nos Estados Unidos, envolvendo os ETs? Está havendo na Inglaterra um banco, o banco inglês anunciou que vai fazer uma preparação para o caso de um anúncio de vida extraterrestre. Ele precisa se preparar financeiramente para esse tipo de anúncio. Isso foi um anúncio oficial do banco lá da Inglaterra. O Banco da Inglaterra, tipo o Banco Federal da Inglaterra, fez um anúncio desse tipo, que eles têm que se preparar economicamente para um anúncio sobre a existência de extraterrestre, que isso pode causar uma quebra financeira mundial. Isso justificaria essa corrida do ouro que nós estamos vendo, e se isso for real, a Polônia parece que se tornou na maior reserva de ouro, né, a nível de mundo. Como é que foi parar tanto ouro na Polônia, cara? Se a Polônia foi arrasada pela Segunda Guerra Mundial. Não é parar ouro. O Banco Central polonês, que tem o mesmo presidente há muitos anos, tomou uma decisão anos atrás de começar a adquirir ouro. Eles foram comprando, literalmente, é tudo compra feita.
comprando, guardando, porque lá atrás ele enxergou que o ouro ia voltar por causa da situação que o mundo estava mudando, né? A gente sabe que o ouro é a pedra preciosa, ou o metal precioso, melhor, é o metal precioso por excelência. Por exemplo, existem países que eu não posso falar o nome, começa com B, depois vem R, depois vem A, depois vem S e termina com IL, que é proibido guardar ouro. O país não pode ter reserva em ouro. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi... maiores produtores de ouro do mundo. Mas não pode ter reserva. Aí tu fala assim, não pode? Não. Quem disse isso não fui eu. Foi o ex-ministro do Bolsonaro, o... Como é que era o nome dele? O Tedes. Não lembro. É o Tedes. Tedes? É o Tedes. É Saulo Tedes. O Saulo Tedes. Eu estava assim, Tedes, é verdade, aqui é com G. Ele falou numa entrevista, falando sobre a reserva, que a reserva era em dólar e tal, e tinha uma reserva pequena em ouro. E aí perguntou, mas por que vocês, o Brasil, não investe, então, em uma reserva maior, já que é um grande produtor? Ele falou assim, porque não pode. Ele falou, não pode? Ele falou, eu não posso falar mais do que isso, a gente não pode. É proibido. Por quem eu não sei. Essa soberania que o pessoal fica dizendo aí, sinceramente, ela é teórica, não há soberania. O país não é permitido ao país guardar, fazer a reserva dele em ouro. Ele é obrigado a fazer a reserva em dólar. E essa situação. Aí alguém botou aí que o presidente americano vai tomar a Amazônia. Não vai, já é dele. A gente já anda sob comando em vários países, não é só o Brasil, não. Assim, tem países assim no mundo todo que andam sob uma tutela. Eles têm permissão para agir até determinado, mas a partir daqui eles não têm autonomia. Né? Então, assim, a Polônia, ela tem uma soberania ali, ela guardou 700 toneladas em ouro, que é um Não, eu fiquei surpreso, cara. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara... Ela comprou, ela foi adquirindo e guardando. E eles fizeram isso, né, na boca quieta, Efraim, na boca quieta, hein? Sim, eles foram fazendo como política de Estado, era uma política do Banco Central da Polônia. Agora, você sabia que a Noruega está aconselhando, isso é muito novo, esse artigo, que a Noruega está aconselhando seus cidadãos sobre os preparativos possíveis sobre a requisição de bens em tempo de guerra? Que isso? Sim, sim. Milhares de noruegueses receberam cartas das Forças Armadas na segunda-feira dessa semana, ou seja, ontem. Ontem receberam cartas informando que suas casas, veículos, barcos e maquinários podem ser requisitados em caso de guerra. Que isso? As requisições visam garantir que, em uma situação de guerra, Forças Armadas têm... Você gosta de filme? Olha, vou te indicar um filme sobre a Noruega para você entender quem são os noruegueses. O filme é muito top. Chama Sisu. É da Netflix. É um norueguês, um coroa, todo fortão, velhão de guerra, veterano de guerra que acha ouro. Olha que interessante. Agora eu lembrei desse filme quando eu fiz essa reportagem. Ele acha um veio de ouro numa terra, numa região nórdica ali, norueguesa, pós-apocalíptica. Ele começa a cavar, ele acha um veio de ouro, pega, ele faz todo um trabalho, coloca aquele... Não é nem pós-apocalipse, é pós-segunda guerra. Agora eu lembrei. Aí ele coloca dentro de uma bolsa e tal. Aí vem um tanque, rapaz, dos caras que fizeram a Segunda Guerra, que não pode falar que é não pode ser, né, existe, né? Os caras vinham um tanque de guerra que eles estavam dominando aquela região. E aquele cara era tipo assim, foi o maior matador durante a guerra. Esse coroa, ele era tipo assim, ele era uma máquina de matar. Só que ele estava fora, estava vivendo. Aí ele, o cachorro dele, aquele tanque vem capturando tudo e pega ele, rapaz. Aí o filme, para quem gosta de ver, tipo Rambo, é um Rambo norueguês, cara. É muito top. Mentiroso pra caramba o filme. Mas quem gosta de ver luta, é muito interessante de como ele luta e vai fazendo Sisu, eu acho que Zizu. Minha esposa mandou aqui, ó. Pera aí. Deixa eu abrir. É que eu tô com o do WhatsApp, tá ali. Deixa eu abrir o computador aqui.
com o WhatsApp, que ela mandou aqui o nome certinho do filme. Esse suporte é top, hein, cara? Eu estou no escritório, ela está ali no quarto ouvindo, ela vai me dando suporte. Esse suporte é melhor do que a IA, meu irmão. Não, ela é fera, ela é fera. Tem coisas que eu falo aqui que é ela que me dá, que ela que me manda. Olha, que legal. Ela acha material, ela, olha que interessante. Eu, caramba, você virou minha secretária inteligência natural, não é artificial, não. Eu falei, você não é secretária, não, você agora é produtora dos meus conteúdos. É isso, produtora. É igual o Bill, virou diretora de produção agora, de conteúdo. É isso aí. O nome do filme é Sisu, S-I-S-U, é da Netflix, uma história de determinação. E o cara vai lutando até... Para quem gosta de um bom filme de ação, é meio violento. Não, esse aí, como você falou que é um filme de poesia, tu já me animou de ver. Poesia eu gosto de ver. Poesia. Então. Esse é poética, poesia purinha. A capa do filme é ele com uma faca de guerrilheiro, bem assim em frente do olho. Porque é tipo assim, ele não quer mais lutar. Ele não quer mais lutar. Olha, Deus sabe que essa é a minha oração diária. Só que ele é chamado diária. de volta, é obrigado a voltar a lutar. E ele sozinho com uma faca, ele derruba um exército, meu amigo. Só Jesus na causa, cara. Eu oro todo dia. Alex Carvalho viu, ó, teu xará ali, ele falou, coroa duro. Quem viu esse filme fica impressionado. O coroa é durão, cara. Ele tomou céu azul também. Não, só a misericórdia, cara. A minha oração todo dia é essa, manter a criatura velha lá guardada, mortinha ali, porque é complicado. Então não vê não, tu vai ficar inspiradão vendo esse filme. Mas aí você inspira, mas joga para batalha espiritual, não joga para batalha física, não. Só Deus na minha vida, cara. Só Deus. Mas eu tô fora de forma. Ele tava em forma, né? Eu tô fora de forma. Não, assiste. Agora mesmo você tem que assistir. É mesmo? Assiste. Ele estava fora de forma, mas esses caras que são treinados, que nem você, o cara volta à forma, meu irmão, na hora que necessita. A forma volta. Porque o que vale ali não é o quanto ele é forte, é o quanto ele sabe o que fazer. É a memória. A gente chama isso de memória afetiva. Memória afetiva. Então vai lá e assiste que você vai se inspirar para a guerra espiritual. Sempre para a guerra espiritual. Lembra que eu estou falando. Você tem uma ideia, quando eu fui fazer o Bravos Race ali na base aérea de Santa Cruz, eu fiz o Bravo Race com o Bill, a noiva anterior dele e a tenente, né? E quando os caras me viram, eu estava com a barba maior, né? E aí os caras perguntaram, né, Efraim, lá do Bravos, né, da prova, né? Quantos anos o senhor tem? Né, o cara que estava controlando a prova, né? E aí eu cheguei para os caras e falei, quase 80. Meu irmão, os guris endoidaram. Imagina, né? Tinha uns 300 guris, cara. Os caras olharam para trás, eu estava atrás mesmo. Eu, a tenente, o Alex, os caras olharam para mim e falaram, um cara de quase 80 aqui, que é isso, que eu não sei o quê. Aí eu já toquei o terror nos caras, né? Tinha chovido, estava tudo enlamaçado, né? E eu conhecia muito aquele território, porque foi ali que eu treinei a primeira turma minha de guerrilheiros, né? Eu treinei a galera ali. Então, eu conheço aquele território muito, mas muito. E aí, quando eu vi, né, a chuva e quando eu vi a lama, eu cheguei para a tenente e falei, tenente, não segue esses caras, não. Vem comigo aqui, vem comigo aqui, porque tu não vai aguentar 40 minutos nesse lamaçal aí, não. Nós não vamos aguentar, não. Vem comigo. E aí, não deu outra. Eu fui saindo, eu conheci o território, fui saindo do lamaçal. Efraim, não deu uma hora, os caras estavam tudo morto. Eu passava pelos caras e começava a dar grito, né? E aí eu berrava com os caras, pô, cadê o sorriso? Tu pagou para estar aqui, rapaz? Cadê o sorriso? Sorri para mim aí. Aí, rapaz, tinha que ver os caras. Os caras ficaram doidos. Eu pilhei. Eu quero matar esse velho. Eu pilhei um monte, os caras, e tô eu passando pelos caras, porque os caras estão tudo mortos. E estou eu vencendo a prova, passando pelos caras. Quando eu termino a prova, né, aquela parada tem uma piscina de gelo, né? E aí você mergulha na piscina de gelo, sai do outro lado, e aí acabou a prova. Quando acabou a prova, eu fui fazer flexão e polichinelo, cara. O nego endoidou, cara. Os caras endoidaram. Os caras tudo caído, jogado. Tô eu fazendo flexão, polichinelo, o Alex olhando assustado para mim, a Carla olhando assustado, achando que eu ia ter um troço. E aí começa a entrar no telefone, né? O pessoal, pastor, meu filho está aí, ele viu.
Minha filha está aí e me viu, mas um monte, né? De jeito que a gente foi postando a prova, né? Eu falei, me viu? Mas como é que me viu? Não, que ele falou que tinha um velhinho andando de mão dada com a mulher na lama. E eu falei, é o pastor Alex. Cara, olha, mas, Efraim, não é brincadeira não, meu irmão. Aqueles guri, até hoje, né? Eles lembram de mim. Isso deve ter sido lá em 23 ou 24. Foi 23. Foi logo depois da pandemia. Não, mas a gente faz a esposa da gente. Ontem, cara, a minha esposa, a gente tinha andado uns quase 15 quilômetros a essa altura, que aqui tem muita subida e descida, muita. Para você ter uma ideia, deu 240 metros de elevação, que o relógio, o relógio marca. Os 240 metros de elevação de tanta subida. Caramba, isso é top. Quando deu 8h20, a gente chegou, tomou banho e tal, foi descansar. Deu 8h20, ela foi dormir. Só acordou hoje, 8h20 da noite, tão cansada que ela ficou, porque foi pauleira, rapaz. Foi pauleira. Show. Mas vocês têm que fazer isso mesmo, cara. Tem que se preparar. Hoje porque... a gente andou, hoje eu andei sozinho, minha filha estava aqui com ela, eu fui andar sozinho, andei uns quase 7 quilômetros. Não, top, top. É desse jeito. Você viu que o Nicolas está tentando fazer 220. Eu não sei se ele aguenta. Né? O rapaz, cara mas já juntou, foi gente com ele, hein? Não, vai lotar mais. Ó. Mao Tse-tung botou 3 milhões, tu lembra, né? A caminhada de Mao Tse-tung botou 3 milhões. É que ele saiu do lugar errado, né? Ele tinha que sair lá do norte. Se ele sai do norte e vem andando, meu irmão, ele ia chegar. E tem gente pegando o carro lá do Nordeste, uma galera saindo do Nordeste de carro para encontrar com ele para subir. Ah, é? Eu vi vídeo de gente falando lá da Paraíba, do Maranhão, falando assim, eu estou indo, influencers, blogueiros falando, eu estou indo para lá, para Marcha, eu vou de carro, meu marido vai levar, meu pai vai me levar, vai me deixar lá, eu vou voltar andando, eu vou continuar andando com ele. Estão indo de vários lugares do Brasil para encontrar com ele. Então esse negócio vai bombar, cara. Vai bombar. Vai bombar, porque Mao Tse-tung botou 3 milhões, tu lembra disso? O Gustavo botou, que tem um vídeo que o próprio Nicolas fez, dele e o Forrest Gump. Que o Forrest Gump começa a correr no filme, daqui a pouco vai se juntando gente com ele no caminho. Aí tá aparecendo o Forrest Gump, né? Tu vê? Não, o negócio vai ficar sério, Gustavo. Vem cá, quando é que vai ser a primeira live dos 3 aí? Tu tá só prometendo, vai ser, né, rapaz? Não, tá dependendo, o Gustavo pode me mandar o dia e o horário o Gustavo tá matando o negócio aí, pessoal. O pessoal fica reclamando que não tá tendo, é por causa do Gustavo. É isso aí. Eu tô aguardando ele por causa do fuso horário. O problema é o fuso horário de vocês. Ele tá quantas horas dele? Em relação a mim, parece que é 5 horas. Em relação a você, você tinha dito que era 3 horas. Aí o horário que ele me botou, que era 19h15 aqui, ia ser para você mais de 10 horas da noite aí. Ah, não dá. Aí eu falei para ele que não dava. Eu falei, cara, aí ficou de ser talvez no sábado. Pode ser no sábado para pegar um horário bom para os 3, porque o horário dele do dia... Ele tá com a conversa do pessoal de Bangu. É verdade, cara. Tem que pegar um cara de Bangu também aí na jogada. Tem que pegar um cara de Bangu aí é chapa quente, gente. Vai ser chapa quente. Mas, Gustavo, manda lá o horário do Brasil, o horário de Brasília, tá vendo? Ok. Ele falou que mandou para você ontem. Ele mandou antes aqui uma mensagem. Ontem eu perdi, gente. O bendito celular, aquele número babou. O número novo, Gustavo, é esse aí, ó, 21 o 995 31 34 67, ó. Salva aí, manda para esse aí. O outro, porque eu pedi a galera para denunciar o bendito do meu Zap, né? Lá, quando voltou, eu passei a ser derrubado de hora em hora, de hora em hora. Hoje eu tive que ir lá na Vivo trocar o número e abrir mão daquele número. Nós vamos ter um número até no mesmo final, o 3449, mas ele ficou 996, se não me falha a memória, 31 3449. Mas eu nem vou botar ele agora, não, porque nem eu me acostumei com o número. Então, o número comercial agora é esse aí. A tenente perdeu o telefone dela, virou nosso telefone comercial, que é o 99. Até o Efraim, quando o Alex me botou na palavra, fui eu, ele ficou rindo. Sou eu. Você sabe qual é o seu nome para mim, né?
Não. É Carla Giovana. Você é a Carla. Eu tinha salvo no nome dela, agora aparece toda hora você escrevendo. Eu vou ter que mudar lá agora, então. Codinome, é codinome de guerra, cara. Codinome Vou de mudar guerra. o nome, então agora você vai ficar direto com esse, né? Com esse aí, o 995-31-3467. Eu já peguei um outro número para ela e peguei um outro número para o outro celular, porque aí a gente vai trabalhar com 2 apps para eles não pararem a gente, né? Porque tá chapa quente. Depois do atentado de São Paulo, o WhatsApp só a misericórdia de Deus, cara. Só a misericórdia de Deus. E mesmo assim, nós conseguimos um fenômeno lá no TIC, graças a Deus, né? Tivemos uma resposta muito boa, né, do terapeuta integrativo cristão, gente. Nós estamos com um grupo legal e, por causa desse problema, a promoção do TIC vai ser alongada até sexta-feira, que é quando no sábado vai ter a primeira aula comigo. Então, até sexta-feira, você pode se inscrever no TIC no 995-31-3467, na condição de 10% do valor de plataforma. Né? Eu espero que você corra, venha me ajudar a montar a resistência humana analógica biológica. Nós estamos com alguns missionários, alguns pastores que a gente trouxe para dentro desse projeto, inclusive, porque nós entendemos que a chapa vai ferver. E esse conhecimento, gente, vai ajudar muita gente, muita gente. Então, você pode ser um terapeuta integrativo no 21 995 31 34 67. Você manda tique, você vai ter acesso à promoção que se encerrou ontem, mas pelo problema do Zap vai ser estendido até sexta-feira. Eu ainda tenho que passar para toda a minha lista de transmissão, isso lá também, mas você que está me ouvindo, você já se beneficia. E aí, você se inscreve no Geburá de domingo, né? Todo domingo nós temos uma aula nova, e no Cripto, que vai ser amanhã. É isso, Efraim? O Cripto é amanhã? Cripto amanhã. É às 14 ou 15 de Brasília? Nenhum dos dois, vai ser às 16. Olha, passou para o Bill isso? Passou para o Bill? Mas ele sempre faz às 16. Ele sabe disso? Sabe, as aulas sempre são às 16. Ele me perguntou, eu falei, pergunta para o Efraim. Mas todo mês tem sido 16 horas para pegar o pessoal um pouquinho mais tarde, para não ficar muito cedo. Show, show. Então, eu vou reiterar isso com ele, do horário, né? E o universo cripto no meio de tudo isso, Efraim. Como é que você está enxergando aí essa movimentação? Porque essa atitude, né, que o Trump vem tomando, e a ida a Davos, você acredita que ele vai colocar Davos no bolso ou ele foi lá para receber ordens de Davos? Quem está mandando em Davos? Eu acho que nenhum dos dois foi mandar ou ser mandado. Ele foi fazer negócio. Ninguém vai com 300 pessoas juntos para outra coisa a não ser fazer negócio. Ele foi a Davos para dar... Mesmo levando militares? Levou 300 pessoas, levou um monte de negócio, levou um monte de gente de tecnologia. E a criptomoeda acaba sendo uma das poucas coisas que são constantes no governo do Trump, e é o incentivo à criptomoeda. A lei, né, a Clarity e outras ações e diretivas que ele lançou, exatamente visando a melhoria e o incentivo à criptomoeda. E muitos acreditam até que essa coisa da Groenlândia teria um pouco a ver com isso, né, para poder ter, além da questão das terras raras, a questão energética lá, que pode ser produzida também. Então, assim, tem muitas variáveis, mas todas levam ao mesmo lugar. É o América Grande de novo. Eu acho que a criptomoeda tem tudo a ver com esse projeto de zona de refúgio financeira. Gente, você que não entrou no cripto, se você mandar aí no 21995 31 34 67 cripto, você vai ter acesso à imersão cripto e 2 acompanhamentos que acontecem, né? Mensalmente. Você vai fazer 2 e depois você vai decidir se você quer continuar como eu e a turma que está com o Efraim desde junho do ano passado,
se preparando para a Alt-Season e a Altcoin. Então, todas as aulas que já foram dadas, você vai ter acesso ao material da imersão cripto, mais materiais que Efraim colocou lá, mais o acompanhamento em 2 encontros, e depois você decide se você vai ser investidor ou não em cripto. Né? Se eu puder lhe dar uma sugestão, eu quero que você considere o que já está acontecendo na França com os aposentados e agora estourou na Argentina, né? Parece que o Milei foi para cima das aposentadorias também, né, Frei? Ele Mas é um teve uma movimento. medida. Oi? Os países vão começar a rever uma série de políticas que são centenárias, porque a falta de dinheiro é mundial, né? A falta de liquidez. E os governos, eles vão, de alguma maneira, a gente está vendo aí a tecnocracia, como ela é chamada agora, né? Tomar frente e cada vez mais eles vão trabalhar em cima daquilo que é viável e que é produtivo. Então, algumas políticas antigas de manutenção vão mudando de lugar, e é muito interessante que aí no Brasil e outros lugares também, os fundos de aposentadoria são sempre muito fortes e estão perdendo muito dinheiro, às vezes, em negócios que não estão sendo feitos com a lisura e com a responsabilidade que deveria, com dinheiro de pessoas que trabalhavam a vida toda, né, e que produziram a vida toda, que deveriam ter um pouco de tranquilidade e ter essa insegurança jurídica de ver os governos meio que resolverem os problemas com aquilo que foi guardado por eles. Só que o primeiro-ministro do Japão, acho que deve ter uns 6, 7 meses, falou que velho bom é velho na eternidade. Né? E você vê que agora a primeira-ministra. Isso vindo do Japão é gravíssimo. Né? E a primeira-ministra lá agora fez um anúncio de vai desfazer o governo para fazer uma nova eleição em fevereiro. Ela vai desmantelar o governo agora para fazer uma nova eleição. Ela vai dissolver. Vai dissolver o atual governo para poder fazer uma eleição em fevereiro. Mas isso atinge a posição dela, inclusive, ou só dos deputados lá, daquela turma lá que governa? Não, aí, no caso, são o governo no sentido é o governo em execução, porque no parlamentarismo, quando você dissolve o governo e faz nova eleição, é para poder colocar as pessoas ali naquela posição de operação, como se fosse assim, como a questão lá na França, aqui em Portugal é assim também. Você tem um governo que está ali, não está funcionando, você dissolve, faz uma nova eleição para botar novas pessoas naquele lugar. A posição dela não fica vulnerável, não. São as pessoas que estão na execução ali. Mas isso já agora, para fevereiro agora? Fevereiro agora. Meu Deus. Rapaz, eu sei que ela andou batendo na bateria junto com o cara da Coreia do Sul, tu viu isso? Ela parece que essa mulher entrou para causar, rapaz. Ela está fazendo uma série de movimentos bem diferentes, para não falar estranhos. Porque não é comum no japonês se expor, né? Mas aí que tá, ela é conhecida exatamente, quando ela entrou, como uma pessoa bem ativa nesse ponto de fazer as coisas, ela não tem aquele perfil comportado que o japonês costuma ter, não. Ela é uma pessoa bem aguerrida, anda de moto, ela faz umas, assim, ela é conhecida meio que fora do padrão. Ela é fora da caixinha. Fora da caixinha. E apoiadora e inconteste do Trump. É isso que eu ia dizer. Quer dizer, é fechamento do Milei, né? Fechamento do Milei. Ela, o Trump, Milei, a Meloni. Porque é uma turma também, todo mundo fora da caixa, né? Fora da caixa. E se você pegar o histórico desses presidentes que estão todos hoje, são todos frutos da Fórum Econômico Mundial, tá? Foram todos formados naquela leva dos líderes do futuro pelo Fórum Econômico Mundial. Inclusive o Milei, Meloni, todo mundo? Milei. É mesmo. Eu não lembro agora, eu tenho que achar a lista aqui de pessoas que estão em liderança hoje, posição no mundo todo,
que são ligados ao Fórum Econômico Mundial é assustador. Não, o Paulo Tedes era deles, né? Paulo Tedes dele e deu Tem um no show. Brasil também aí, gente hoje na política que também foi Tem o formado lá. governador do Rio Grande do Sul também, o rapaz do Rio Grande também é deles também, tem deputada deles em São Paulo, federal, né? Acho que são 2 deputados federal e eu acho que tem um senador, se não falha a memória também, faz parte dessa escola deles aí, né? E na tua percepção, essa movimentação pós-Davos, o que você acredita que sai? Que Davos vai até amanhã ou depois de amanhã? E antes de tu fechar Davos, né, eu estou curioso sobre o que aconteceu lá com o Papa e a galera da Cruz de Malta, porque eu não vi nada. Publicaram alguma Não coisa? apareceu nada, mas as coisas que acontecem ali são muito. Aí é pior, né? Se não apareceu nada, aí é complicado, hein? Não, mas se aparecer não vai ser nada. O que acontece? As coisas que acontecem ali não são nunca divulgadas, as verdadeiras coisas lá são sempre 2 reuniões. A pública, que é sempre muito monótona e visivelmente chata, e a que não aparece. É sempre lá, importa o que não aparece. Como no Fórum Econômico Vamos Mundial. ver se, hein, Gustavo, alguém lá do Bico Preto colocou algo aí desse encontro do Papa, do Leão XIV, lá com a turma da Cruz de Malta. Aconteceu alguma coisa lá? Aqui, está falando alguma coisa. Papa esculachou Macron e calçou com o pequeno Napoleão. Aí. Isso é um dado interessante. Ó. Isso é Porque um dado interessante. o Macron está se tornando. O Trump mandou um recado para ele hoje ou ontem. Ele falou umas besteiras lá do Trump sobre a Groenlândia, falou que não ia para coisa de Gaza, para Gaza nenhuma, não aceitou, dizendo que ele tem que parar com esse assunto da Groenlândia. E o Trump falou: ninguém. Aí um repórter perguntou o que ele tinha comentado do Macron e falou: ninguém se importa mais com o Macron fala, porque ele já está para ser tirado do governo mesmo, então o que ele fala não conta. Meu Deus! Sim, ele falou: ele vai perder o governo em breve, ele não vai ficar muito tempo. Então ele não tem muito o que dizer. O que ele diz não é muito importante. Rapaz do céu, cara, é uma letra direta, hein? É isso aí. Direta, hein? Direta. E esses últimos minutos, Efraim, apareceu alguma coisa diferente no planeta aí? Não, no planeta que a gente pode dizer aqui. Detalhe, enquanto o Efraim está olhando, gente, ó, Efraim, né, o Gustavo, né, que estão chegando para nos ajudar, nós estamos trazendo aí, né, Maurício, outras pessoas, né, capitaneam, né, a condição de comentaristas intergalácticos, interplanetários, né, e intercontinentais. Meu Deus, Jesus! Né? Olha só o Eterno, o Criador. Olha só essa garotada aí. Onde a garotada foi parar, gente? Você imagina essa turma toda lá na Guimarães Rosa, na Álvaro Alvim, comendo arroz com peixe, macarrão com salsicha. Você imagina o que Deus faz, gente. Olha só, hein? E a galera despontou no cenário global. Né? Então, são pessoas aí que a gente tem muito respeito, muita admiração, né? Porque trazem uma lucidez já num tempo de escuridão total e de comprometimento total das mídias. Né? Não sei se você reparou, mas o que se aborda aqui, e o que é aprofundado, a turma aí do Gueburá, do Esquadrão, nas nossas plataformas, gente, não existe em lugar nenhum. Tá? Alguém até chegou e falou: não, faz live com o Daniel Lopes. Eu falei: cara, eu tive que rir. Falei: eu tô aguardando, cara, mas eu creio que está arriscado ele passar para a eternidade isso não acontecer, porque a galera fica meio atemorizada de vir conversar com o ancião, e eu não sei por quê, porque a gente é bastante acessível, né? Eu sou extremamente gentil com meus convidados, inclusive, e a gente se comporta bem dentro dos ambientes, desde que a outra parte lá não venha de graça. Se vir de graça, aí ele vai conhecer o outro lado da graça também, que aí é justo, né? Porque é contraponto. Né? Mas a gente mantém uma conversa muito pacífica o tempo inteiro. Né? Mas diga, Frei. É porque as pessoas não entendem que você é Alex, 4 letras. Alves.
ALVES, 5 letras. Alex é manso e Alves fala de altura, relevo, alvo. Olha, então, assim, quando entra isso o tá no modo Guemurá, Alves, hein? Isso tá no quando Guemurá. entra o modo Alves, aí ninguém segura. Tu não pode mexer com o Alves, fala só com o Alex. Eu sempre falo com o Alex. Eu deixo o Alves descansando. Mas olha que notícia impressionante aqui no planeta. O Trump afirma que a OTAN é uma ameaça real para os Estados Unidos. Ó, Ele eita! colocou numa conversa, o próprio presidente Trump republicou uma mensagem controversa no Truth Social, que é o aplicativo de mensagem dele, que classificava a OTAN, as Nações Unidas e uma religião não especificada, que ele rotula como uma seita, como verdadeiro perigo para os Estados Unidos, descartando a China e a Rússia como meros bicho-papão. Olha, Ele botou isso. Acordão. A ação provocou forte reação negativa, aprofundou divisões dentro da OTAN e intensificou uma crise diplomática já explosiva sobre a agressiva investida de Trump para adquirir a Groenlândia. A publicação original, compartilhada pelo usuário, ele só republicou, era de um tal de Roberto Dunlap, 947, e amplificada por Trump, diz: então, quando vamos perceber que o inimigo está dentro dos Estados Unidos? China e Rússia são os vilões, quando a verdadeira ameaça é a ONU, a OTAN e essa religião. Coloquei religião entre aspas porque não é uma religião, é uma seita. Eu fui longe demais. Eu tenho que olhar agora, eu estou curioso para saber qual é essa religião. Caramba, Efraim, publica isso depois se você tiver detalhado, né? E me bota lá na colaboração, porque isso é uma bomba, né? Porque configura o consórcio já trazendo a China para dentro. Então a China já é sócia. E por isso que o Macron... Eu tenho que entrar no Truth. Eu não sou cadastrado no Truth Social. Quem deve ser o Gustavo. Se bobear, ele consegue pegar essa mensagem do... Essa visita do Macron à China estaria dentro desse contexto já de estar desesperado, ou você acha que isso é prenúncio de alguma coisa? Pois é muito difícil classificar qual o objetivo, porque parece que o Macron está perdido, sabe, cego em tiroteio? Ele está que nem cego em tiroteio, ele está perdidinho, cada hora ele fala uma coisa, ele faz uma coisa. Ele representa os interesses de alguém muito poderoso, porque ele já era para ter vazado do governo e ninguém tira ele de lá. É uma coisa assim, é muito difícil identificar os objetivos do Macron. Ele não tem uma linha de ação, de pensamento claro para ser analisado e falar, é isso. Diferente do Trump, que a gente sabe exatamente o que está fazendo. Que ele está muito... Agora, eu volto a falar que me causa muita estranheza as pessoas analisarem sempre o Trump de forma negativa, porque há uma profecia do Kim Clement, de 2007, falando dele, e que ele ia colocar os Estados Unidos nos eixos, de novo, como deveriam ter feito há muito tempo. Então, assim, não é uma profecia política de alguém fazendo campanha, de um apoiador, era de um cara acima de qualquer suspeita, numa época em que ele nem mesmo era político. Então, assim, eu fico sempre com isso em mente, eu não fico com essa expectativa de falar mal ou bem, mas de ver até onde ele está disposto a ir e até onde o que ele está fazendo contribui para o propósito do plano eterno. Eu estou olhando isso com muito carinho, muito cuidado. Disseram que ele está falando sobre o ET de Varginha agora. Parece que lá está falando a respeito. Será que tem alguma coisa aí? Tu olhou aí? Olha, tem um americano muito conhecido, muito famoso, que falou esses dias, mandou um recado para a Globo. Ele falou assim: olha aqui, Rede Globo, vocês fizeram o maior desserviço para a sociedade, tornando o caso Varginha como sendo uma piada. Ele falou: o caso Varginha é o maior evento extraterrestre já documentado da história humana. É o maior e mais importante evento. Mais do que Roswell, mais do que qualquer coisa, é o caso Varginha. E ele falou: e a Globo fez um desserviço à humanidade, fazendo disso piada jocosa. Um americano falou, ele está com muita raiva do que a Globo tornou. O caso Varginha virou um caso de piada, né? E ele disse que era o evento mais importante do ponto de vista ufológico que o homem já teve. Meu Deus do céu.
Vamos aguardar aí os desdobramentos de tudo isso, né? O mês de janeiro não acaba, tá, gente? Não acaba. Hoje ainda é o dia 20 de janeiro. Meu Deus! Meu Deus! O Trump comemora um ano agora, né? 22, é dia 22, o ano dele de governo. Hoje, 20. É hoje? É, dia 20. Rapaz! Até onde eu sei, se eu não estou enganado, é hoje o dia da. Ele inaugurou, a inauguração dele foi no dia 20 de janeiro, ele está fazendo exatamente um ano. E o Rio de Janeiro também está fazendo aniversário hoje, né? É, aniversário da cidade. Meu Deus do céu. Eu sou muito suspeito, porque, para mim, sempre 20 e 21 de janeiro são datas. Um ano mesmo. Então. Gustavo, um ano. Eu sempre considero essa uma data muito importante para mim. Muitas mudanças que aconteceram na minha vida foram entre 20 e 21 de janeiro, até a partida do meu pai e coisas. Eu vim para Portugal, eu decidi vir para Portugal em janeiro, e acho que foi nessa época também, 20 e 21, que eu tomei a posição de vir para Portugal. E ano passado, Deus me deu uma palavra nessa época também para fazer uma mudança radical na minha vida, de funcionalidade. Eu fiz, você conhece essa história particular. E eu tomei essa decisão, e esse janeiro parece que essa semana também vai ter outra virada aí. Então, todo mês, esse período é um período de virada na minha vida. Olha. É um padrão que eu encontrei. Tá certo. Então, que Deus abençoe, né? E que comecemos aí a nos preparar, gente. Você que não está caminhando como o Efraim e a esposa, comece. Quando você vê o Efraim andando e depois correndo, você voa. Eu hoje eu dei uma corrida aqui em Almada, tem uma descida ali grande ali na Almada Velha. Ó, eu corri na descida. É isso aí. Quando você vê o Efraim correndo, você corre junto, você sai voando, porque aí, ó, ele está 3 horas na nossa frente de acontecimentos. Então, eu acordo, né, faço a minha oração, e aí eu vou lá olhar o Efraim no Instagram para saber o que aconteceu, cara. Tem alguma coisa acontecendo. Eu sou seguido por pessoas bem famosas no Brasil e visto. De vez em quando aparece gente famosa. Hoje eu fiquei surpreso que a Elba Ramalho gostou de um vídeo meu, o Emerson Fittipaldi, a Cleo Pires me segue. Tem um monte de artista aí, o Chitãozinho, um dos dois, ou o Chitãozinho ou o Chororó, um dos dois lá também. E eles gostam das minhas postagens, vão lá, fazem comentário, mandam um gostei. E eu acho interessante que a gente está sendo assim, sempre colocando muita coisa, muita informação, e as pessoas estão sendo muito abençoadas com as informações de geopolítica. O pessoal está pensando, né, Efraim? Aquele que é de Deus, o texto diz, vai nos ouvir, né? Sim. A Bíblia é clara. Quem é de Deus nos ouve. Quem não é... De vez em quando eu vejo lá naquelas prioridades, aí eu vejo alguém famoso aí no Brasil comentando ou mandando um gostei, me seguindo. E eu falo, poxa, olha, os famosos também seguem os desconhecidos. Mas não é mais desconhecido, não. Deus é bom, né? Você já está intergaláctico, já. Até os caras das 49 raças já sabem que você existe. Pode ter certeza disso. Nós estamos aqui. Os caras, né? Cara, isso é tão sério, tão sério, né? Eu vou deixar para o Gueburá, porque eu já buguei a cabeça da galera no domingo. O Efraim chegou a arregalar o olho. Eu ficava sentindo os olhos dele arregalando conforme eu ia explicando a parada. Mas, não, e você me mandou o material para eu fazer um PDF para você, deu 96 páginas, tu viu? Para tu ver. Aquilo ali é para tu ver. E detalhe, hein? Aquilo material ali inédito, né? O próprio. Inédito, não. O cara ficou maluco. O cara falou que eu construí uma teoria. Eu falei, meu Deus do céu. Só Efraim na minha vida, gente. Isso aí foi Efraim que provocou. A gente levantou a bola. Eu só levantei a bola. Você que tocou para frente. Não, o negócio é grave. O negócio é grave, né? E se você quer entender o mistério de 536, você corre para o Gueburá. O zap é o 21 995 31 34 67. Hein? Domingo, o Gueburá, o início da aula, eu vou dar o início, você vai dar continuidade naquele material.
mas eu vou dar uma introdução sobre o mistério da Pedra Preta, porque eu tive uma percepção essa semana de que ela já está voltando e vai voltar com força total agora. Eita, eita, eita. Olha só, tem alguém aqui que nos abençoou. É o Juliano Perito. Tu quer ler aí? Dá uma lida aí, talvez seja. A geopolítica dos Estados Unidos de sua ação pelo mundo, os ataques têm sido econômicos inicialmente, mas vocês acham que isso pode virar uma guerra com esses países? Haveria possibilidade de uma terceira guerra comercial global? A terceira guerra comercial, Juliano, já está acontecendo. Ela é parte da chamada guerra híbrida, que passa pela parte tecnológica, passa pela economia, passa pelas políticas fiscais, comércio internacional, em termos geopolíticos. Pela epigenética. E como esse pastor que eu li hoje o artigo dele aqui, a conquista da Groenlândia é um tipo de centro de comando mundial que parece ser o lugar ideal para controlar o governo do mundo. De uma forma marítima e de uma forma assim, de alcance. Então, assim, você, a partir da Groenlândia, se você colocar lá determinados armamentos específicos, que as pessoas nunca falam disso, mas se você colocar determinados lançadores e coisas ali, você tem como que atingir o mundo inteiro, muito mais do que hoje dos Estados Unidos. Ou na pegada do ancião aí, ó. Aí tu chega no argentino, cara, Pelé ou Maradona? Eu, Maradona. Ah, eu falei, eu tô na Argentina, cara. Se fosse no Brasil, eu falava que era Pelé, eles começam a rir. Aí fica o Messi ou como é que é o... Fernando, com o fenômeno Ronaldinho. Não, era Messi e o menino aí, o... o... Pô, Neymar. Neymar. Eu falei, Messi, pô. Tô aqui na Argentina, é Messi. Lá no Brasil é Neymar. Eu vou ficar discutindo, rapaz. Antes de chegar aqui hoje, pessoal, Benfica ou Flamengo? Benfica. E esporte ou Vasco? Esporte, depende de quem tá me perguntando. Verdade. Camaleônico com o negócio de futebol. Não, verdade. Inclusive, o Neymar tá meio apagadinho, né, gente? O Neymar tá meio apagadinho. Isso aí, ele deu uma sossegada aí, eu acho que deu uma acalmada, graças a Deus ele se acalmou nos acontecimentos dele. Vamos acompanhar aí essa caminhada do menino Nicolas. Quem está dando um grande testemunho é o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Aí ele foi citado pela Anne Hathaway, aquela do filme do Diabo Veste Prada, aquela menina, que é muito famosa, uma atriz muito famosa, e ela republicou uma publicação dele, e aí estourou no mundo todo, dando testemunho de o que Jesus fez na vida dele quando ele se machucou, ficou parado por um ano. Ele falou que foi o melhor ano da vida dele, porque ele se reencontrou com a filha e com a família e pôde dar tempo de pai e agradecer isso a Jesus. O primeiro gol que ele fez quando recuperou foi I Belong to Jesus, como Kaká, e foi explosivo. Aí o testemunho dele ela divulgou e virou um fenômeno aí da internet. Viralizou. Olha só, que bênção, né? Que bom. Beleza. Meu amigo, gratidão aí, um bom descanso. Eu que agradeço. Você. Tá certo? Minha gente, fique ligado, corra para o cripto 21995 31 34 67, corra Geburá 21995 31 34 67, corra para o TIC 21995 31 34 67. Nós estamos aguardando você, tá bom? Um abraço. E domingo vai aprender o mistério da Pedra Preta. Por que ela voltou? Não, isso aí Ela já está no mundo há muito mais tempo do que as pessoas imaginam. Só a misericórdia. Agora... Eu acredito, inclusive, que ela está antes do dilúvio. Total. Eu não tenho dúvida disso. Isso aí eu tenho certeza. Ela apareceu em muitas culturas e religiões e hoje está aí também. E ela é cultuada, ela é homenageada pelos grandes conglomerados financeiros, tudo porque ela tem uma importância fundamental no funcionamento do mundo deste aion, deste século. Só posso falar até aqui. Não, vou ficar quieto. Vou deixar a parada para o Geburá. Um abraço, gente. Um abraço. Tchau. Fica com Deus aí. Valeu, Até gente. mais. Shalom. Shalom.